é o circuito interno do IDR. Então, a fase e o nêutron passam por ele e vão para uma carga qualquer. Esse aqui é a carga, ó. Essa resistência aqui é a carga. Então, a corrente passa por dentro do IDR. Bom, aqui nós temos o famoso IDR e DDR. Uma grande observação aqui: disjuntores termomagnéticos desse convencional é conectado apenas na fase do circuito, faz o seccionamento na fase, tá? Você não vê nêutron indo em disjuntor termomagnético. Já no IDR e no DDR, isso muda. Vocês vão entender por quê. Então, se você vê nêutron indo em um disjuntor, você já pode ter quase certeza que esse disjuntor vai ser do tipo DDR ou IDR, tá certo? Perceba que aqui tem até um Nzinho escrito aqui, né? Aqui, ó, na cara dele tem até um Nzinho escrito aí. Quer dizer que um lado vai ao neutro, o outro lado vai à fase. Como que esse cara, então, funciona? Bom, perceba aqui que eu tenho uma fase, eu chamei aqui de L1, e aqui eu tenho um neutro. E essa fase e neutro estão passando aqui, esse pontilhado que está aqui, ó, quadrado, é o circuito interno do IDR. Então, a fase e o nêutron passam por ele e vão para uma carga qualquer. Esse aqui é a carga, ó. Essa resistência aqui é a carga. Então, a corrente passa por dentro do IDR, vai lá na carga, né? Beleza, e volta. Uma pergunta aqui básica para vocês: qual é a relação da corrente que sai da fase com a corrente que volta no nêutron? Essa corrente aqui eu vou chamar ela aqui de corrente I1. Essa corrente aqui eu vou chamar de corrente I2. A corrente 1, ela passa pelo resistor, dissipa o calor lá e volta, olha. Então, nesse caso aqui, eu posso ter certeza o quê? Que 1 é igual a 2. Tudo normal. Se 1 é igual a 2, eu tenho a mesma corrente que sai, mesma corrente que volta. Perceba que aqui eu tenho um núcleo, olha. E nesse núcleo eu tenho uma bobina enrolada. Tem uma bobinazinha enrolada no núcleo. A lei de Ampère fala o que para nós? Que todo condutor que é submetido a uma corrente elétrica, no entorno desse condutor surge o quê? Campo eletromagnético. E isso foi mostrado aqui embaixo, olha. Perceba que aqui, olha, eu tenho um pequeno círculo mostrando o campo magnético no condutor da fase, e do lado de cá eu também tenho um círculozinho aqui mostrando o campo magnético no condutor neutro. Eu sei que o campo magnético que aparece aqui, ele é diretamente proporcional a intensidade de corrente. Se minha corrente aumenta, o campo magnético aumenta. Se minha corrente diminui, o campo magnético diminui. Se a corrente está indo em um sentido, o campo magnético tem um sentido. Se essa corrente está indo para outro sentido, o sentido do campo magnético também muda. Então, o fluxo magnético ali que é criado, ele tem os parâmetros relacionados de forma direta com a corrente. Se nesse caso eu tenho uma corrente elétrica descendo e uma corrente elétrica subindo de mesma intensidade, vocês concordam que eu tenho dois campos magnéticos sendo estabelecidos aqui em sentidos opostos. Se eles estão em sentidos opostos, eles tendem a quê? A se anular nesse entorno. Nesse caso aqui, então, se eles se anulam, não existe indução eletromagnética nessa bobina. Então, o circuito fica funcionando normal. No mesmo circuito, olha, eu vou ter aqui corrente I1 descendo, chamei aqui de 1, e vou ter aqui corrente I2 subindo. Só que aqui embaixo, olha, o que aconteceu? A corrente I1 chegou nesse ponto aqui, e aqui teve um contato com terra. Então, aqui eu vou ter uma corrente fluindo para o terra, que eu vou chamar aqui de I3. E aqui volta uma corrente que eu chamo de I2. Se essa corrente, em função aqui de um choque elétrico, de uma falha na carcaça, alguma coisa, faz fluir essa corrente I3, qual é a relação dessas correntes aqui agora, nesse novo caso? E como que eu represento isso aqui na equação? I1 vai ser igual a I2 mais I3. Com isso eu concluo que minha corrente I1 é diferente da minha corrente I2. Nesse momento, os campos magnéticos estabelecidos aqui, ó, no entorno do condutor, não vão mais se anular, porque o campo magnético de I1 vai ser um pouco maior que o campo magnético de I2. Nesse momento, cria-se agora, olha, um campo magnético aqui, ó, no núcleo, no entorno. E campo magnético variando vai fazer o que aqui nessa bobina? Corrente induzida, que aqui foi chamado de ID. Essa corrente induzida vai fazer o quê?
ativar um eletroímã, que está aqui, ó, ativar um eletroímã, e ele vai fazer o quê? Acionar o contato e desliga o circuito. O que é interessante aqui? É que uma pequena corrente diferencial. Por que diferencial? Porque ela vem de uma diferença, né? Diferença por quê? Porque I3 vai ser igual ao quê? I1 menos I2. Existe um pequeno diferencial de corrente I3 que fez com que o circuito que antes estava no 0 a 0, com campo magnético zerado, agora fez aparecer lá o quê? Um campo magnético, que também pode ser considerado um campo magnético diferencial, né? Um pequeno campo magnético, que fez aparecer uma corrente induzida e desarmou o circuito lá. Então, em situações normais, isso não acontece, porque o campo magnético se anula. No instante que você força a corrente a ser diferente, o campo magnético aparece lá, olha. Até foi mostrado aqui, olha, como uma letra φ, né, de campo magnético. Aparece desse campo magnético, o contato desarma. Entenderam esse acionamento aqui? Alguma dúvida? E a gente tem que saber diferenciar duas coisas. O IDR e o DDR funcionam da mesma forma no que diz respeito à parte diferencial desse D aqui, ó, diferencial. Porém, quando você está trabalhando com DDR, disjuntor diferencial residual, além de proteger contra corrente de fuga, ele protege também como, né, contra sobrecarga e curto-circuito. Então, um DDR, ele é como se fosse um DTM mais um IDR. Ele protege contra sobrecarga, curto-circuito e corrente de fuga. Quando eu tenho o IDR, ele protege só contra fuga. Tá? Então, se eu quero proteger tal instalação contra choque elétrico, eu posso colocar só o IDR lá que ele vai funcionar. Aí vem a pergunta, né? Vai ter circuito que eu vou precisar colocar tanto proteção contra sobrecarga e curto-circuito, quanto proteção contra fuga. Então, eu tenho duas opções. Ou eu coloco um disjuntor termomagnético e o IDR no mesmo circuito, ou eu coloco só um DDR lá, que ele vai fazer a função de todo mundo de uma vez. Por que a gente não costuma ver isso acontecendo muito na prática? Porque um DDR, ele é muito mais caro para você colocar do que se você optar por o disjuntor e o IDR separados. Então, na maioria das vezes, ocupa um pouco mais de espaço, mas em função disso, você tem também um pouco de economia na instalação. Então, pela norma, circuitos onde a gente tem o maior risco de choque elétrico devem ter uma proteção diferencial. E essa proteção diferencial é o IDR, tá? O DDR, né? Como foi falar. Onde a gente tem mais riscos de choque elétrico, geralmente vai ser locais onde tem mais possibilidade de ter água envolvida. Então vai ser tomadas, por exemplo, da cozinha, tomada de próxima de algum lavatório, tomada, sei lá, de chuveiro, né, de lavanderia. Os locais onde tem mais possibilidade de ter água de agravante com choque elétrico, a norma diz que você precisa ter as tomadas protegidas com IDR. E como a atuação dele é muito rápida, pode salvar vidas, tá? Ele desarma o circuito na primeira detecção que aumenta tomando um choque elétrico. Outra observação é essa última aí, olha, que eu posso ter DDR, né, IDR de alta sensibilidade ou de baixa sensibilidade. Quando ele tem baixa sensibilidade, quer dizer que ele vai precisar de uma corrente diferencial maior para atuar. E você vai proteger patrimônio. É um local onde você não pode ter nenhum tipo de corrente de fuga. Um lugar que tem gás, né? Tem algum tipo de risco que você não pode de forma nenhuma ter corrente de fuga, e pode ser que gere um pequeno faz-carnito ali, cause incêndio, alguma coisa assim. Você usa os DDRs de baixa sensibilidade. Agora, se proteção a favor de seres humanos e animais, você deve usar um dispositivo que tenha alta sensibilidade. Então, geralmente, a corrente desses dispositivos é de atuação, tá? É de 30 mA. Isso quer dizer 0,03 ampere. É uma corrente muito baixa. Quer dizer que se a corrente chegar próxima desse valor, o seu dispositivo atua e desliga o circuito. Eu tenho que ter esse cuidado na hora de sim projetar uma proteção de uma instalação. Beleza aí? Alguma dúvida?